Notícia! 92 FM Coité. Podcast. Sabiá FM. Cal Oliveira. Para estimular e incentivar a leitura, juntamente com a discussão crítica, por meio de livros de escritores nacionais e internacionais, que a advogada Karina Araújo criou um clube de leitura em Conceição do Coité. Nesse episódio de podcast, a doutora Karina contou como surgiu a iniciativa de criar o Clube do Livro da Cá, a importância da leitura na vida das pessoas, dentre outros questionamentos relacionados ao hábito da leitura. Primeiro, obrigada, pela oportunidade de falar sobre um projeto que é um sonho, falar sobre livro, despertar o interesse pela leitura. Então, esse projeto, na verdade, ele existe há mais de 5 anos. Quando eu sempre conversava com as amigas, gente, em vez de ficar falando da vida dos outros, vamos falar sobre os livros, vamos aprender juntas, vamos discutir e vamos... o livro, Cal, ele nos dá várias oportunidades de desenvolver empatia, porque a gente se coloca no lugar dos personagens ali do livro, de desenvolver raciocínio. Já, inclusive, tem diversos estudos, que o livro previne Alzheimer, por exemplo. Então, ele, para mim, é uma meditação ativa, porque é um momento que eu paro e me concentro para fazer a leitura. A gente não lê de qualquer jeito, em qualquer momento. A gente tem que estar atento ali ao momento e também a questão do autocuidado, porque você para cuidar de si, lendo também. Doutora, qual a importância da leitura na vida das pessoas? Para mim, leitura é vida, assim como respirar, assim como andar, nadar. Eu acho que são atividades que todo ser humano deveria buscar desenvolver, porque tem diversas personalidades no mundo que tem a prática da leitura na sua vida. A exemplo de Bill Gates, que lê 14 livros por semana há anos e é o ser humano que é. Por quê? Porque lê, se dedica, sai um pouco das telas, do celular, da rede social e pra estar ali no momento com a página, com a folha, cheirando o livro mesmo, porque é isso que dá o prazer de você, através do livro, aprender, sair do seu país através das histórias contadas nos livros. Então você pode vivenciar coisas que muitas vezes a sua condição financeira não lhe dá a oportunidade de estar em outros lugares. O livro vai lhe levar a esses lugares e vai lhe trazer os conhecimentos a respeito deles. E o objetivo do Clube do Livro aqui para Coité, para as pessoas que participam? O objetivo é se relacionar, ler, trazer todos os benefícios que com a leitura, mas oportunizar aqui, a gente não se conhecia, O Clube do Livro trouxe isso, sair da nossa bolha, sabe, Cal? Conhecer outras realidades. Coité é uma cidade que é uma cidade intermediária, não é uma cidade pequena, e é uma cidade que tem diversas realidades. Então eu quero diversidade de pessoas, eu quero diversidade de mundos, eu quero conhecer outras pessoas, conhecer a realidade delas e fazer trocas, idades diferentes, pessoas diferentes, universos diferentes, abordagem diferente. Quando eu leio um livro e você lê um livro, eu vou ter uma visão e você vai ter a sua. Nunca é igual, A mesma coisa de quando a gente vai numa praia, vai no rio, visita uma cidade, cada um tem a sua visão sobre aquela situação ali. Então é trocar, fazer troca de relacionamento, de amizade, enfim. Nesse caso aí, existem pessoas de Coité, pessoas da Bahia e de outros estados. Isso. A gente colocou no Instagram e aí abriu a inscrição. A gente teve pessoas de São Paulo, do Espírito Santo, de Serrinha, de Salvador, de mais coitéenses, pelo fato de eu ser daqui de Coité. Mas assim, foi muito interessante. A gente conheceu Iérica, por exemplo, que é uma adolescente do Espírito Santo e que inclusive, eu vou falar porque está gravado em live, ela sabe, autorizou, que foi recomendado pelo psicólogo buscar um Clube do Livro. Ela nos buscou na internet, nos encontrou e a gente teve essa oportunidade de conhecer e fazer amizade. O Clube do Livro hoje se chama Clube do Livro da Cari, é isso? Isso. Começou assim, em maio, que a gente começou com o primeiro livro e era só eu fui na cara e na coragem, me envedrando aí por esse novo caminho, porque eu sou advogada, mas sempre gostei de ler. Eu digo que quando eu me alfabetizei, juntei a sílaba, eu já amava o mundo dos livros. E depois Kelly veio também, e aí eu disse, vou mudar o nome, como é Kelly Cirino, e é Kelly com K também. Eu falei, vamos botar Clube do Livro da Cá, porque eu vi a necessidade de ter uma ajuda, porque às vezes não dava pra estar em todas as reuniões, porque a gente faz reuniões semanais, E muitas vezes eu fazia
leitura e fazia discussão. E aí, às vezes, a gente não tá bem, a gente adoece, não sei o que eu digo, não, tem que ter um reforço, né? E um reforço de peso, porque Kelly também é uma pessoa que lê muito, há muitos anos, e trouxe aí a bagagem dela pro clube. Quem pode participar? Qualquer pessoa, né? De qualquer idade, de qualquer lugar. O clube, ele é gratuito e vai ser gratuito para sempre, porque é um projeto pessoal e social também. Então, para encontrar informações, tem o Instagram. Isso. Aí, para encontrar informação e para falar comigo, ou com Kelly, ou com qualquer um de nós, porque o clube não é meu, o clube é nosso, é o Instagram, @Clube de Leitura da K. Agora, doutora, falando dessa iniciativa, a gente vê que o índice de leitura está caindo, né? E tem pesquisa aí que mostra isso. E esse clube, ele vai na contramão desses dados. E isso é importante, né? Sim, a gente vê porque a rede social, ela traz essas informações muito rápidas, né? Essa é a coisa do Reels. 60 segundos, a informação ali pronta. E a leitura, ela lhe dá a oportunidade de você construir o seu pensamento. Então você vai ler e você vai entender da sua forma. Não é a informação pronta. Então incentivar a leitura, porque não é fácil. É um hábito que não é igual a academia, né, Cal? É difícil começar, mas quando você começa, você aí deslancha. E essa questão do clube, porque às vezes a gente lê e a gente quer conversar e partilhar. E ler só é ruim. Ler em grupo, não. Você mesmo faz parte. E você vê como é bacana a gente ter a oportunidade de conversar com pessoas que lêem o mesmo livro. E é como se a gente tivesse ido no mesmo lugar e tivesse contado o que aconteceu. Então, importante também é a discussão, né? Isso. Inclusive, como eu leio sempre, eu leio há muitos anos, eu percebo que quando a gente faz a leitura em grupo, a gente lembra mais do livro do que quando a gente lê e não discute. Então, discutir sobre o livro é também ampliar a consciência e ampliar o debate, porque os livros trazem questões sociais, questões humanas, né, dos personagens, dificuldades, medo, porque são pessoas, entre aspas. Então, a gente também tem a questão da nossa... A gente imagina, é igual ouvir o rádio, né? Diferente a radionovela e tal, como tinha antigamente, a gente imagina. Então, a leitura desperta tudo isso. Essa é a advogada doutora Karina Araújo, né? Falando do Clube do Livro. Ela é a idealizadora. E, doutora, falando para as pessoas que têm interesse em começar a ler, como é o começo? O que a doutora pode falar sobre isso? Cal, eu acho que você tem que buscar algo que seja do seu interesse. Então, se você gosta de futebol, se você torce pro Bahia, procura algo que fale do Bahia. Se você gosta de cavalo, procure algo que fale sobre o mundo dos cavalos. Se você gosta de política, vá ler um livro de política. Agora, começar com livros pequenos, curtos, né? Por quê? Porque ele dá aquela questão de que você concluir a leitura. Então, estabelecer metas diárias. Uma coisa que eu aprendi que me ajuda bastante é, quando eu pego um livro, eu disse assim, eu quero ler esse livro em 30 dias. Aí eu pego a quantidade de páginas, divido pelo número de dias do mês e estabeleço aquela meta. A meta é importante, porque quando você vai cumprindo a cada dia, você vai se sentindo realizado e avançando. Então, existe um cronograma, né? Isso, existe um cronograma, então a gente traça metas de leitura diária, semanal, e aí no dia do encontro semanal a gente discute sobre aquela leitura feita ali em grupo. Doutora, existe uma afirmação que os livros mudam a vida de pessoas. Isso é verdade, né? Com certeza, mudou a minha vida. Porque eu não sou uma menina de família rica, então eu estudei muito, li muito, sempre fui muito curiosa. E é tão bom falar sobre diversos temas, você sentar numa mesa e você falar sobre política, sobre direito, sobre sociedade como um todo, você ter ser bom de prosa, sabe, Cal? O livro lhe dá esse lugar. Você fica uma pessoa boa de prosa, porque ele lhe dá um poder de raciocínio amplo, de fala, né? Então você não pensa muito no que falar, porque quando você lê muitas palavras, vem e você simplesmente solta, libera. E qual foi o livro, assim, que a doutora leu e lhe marcou? Cal, como eu gosto muito de política, A Revolução dos Bichos é o meu livro preferido, porque ele é um livro histórico, né? Ele é um livro muito antigo, é um livro que inclusive é proibido até hoje em alguns países porque ele trata a política de uma forma crua, né? Através de animais, usando animais. Então eu acho que é um livro que um adolescente de 15 anos vai ler e se interessar, assim como um idoso, porque ele é uma fábula e uma sátira. Então ele usa os animais para falar de um tema que é um tema duro, né, que é falar sobre política, os bastidores da política, as negociações que acontecem ali, né, e como a sociedade, que são os eleitores, eles não veem isso muitas vezes. Então ele lhe dá uma ampla noção e ao mesmo tempo ele é uma sátira. Então é o meu livro de cabeceira. Falando desse advento tecnológico agora, a gente está vendo aí que tem livros digitais, né? E tem o físico.
há quem prefere o livro físico. A doutora prefere o quê? E a doutora acha que o livro físico ele vai acabar ou vai permanecer? Cal, eu acho que o livro físico, ele não vai acabar. Eu prefiro o livro físico e eu digo isso não é porque eu prefiro, porque existe um movimento pós-pandemia de clubes do livro. Então, se você for no Instagram e pesquisar, você vai ver que pós-pandemia nasceram diversos clubes do livro no Brasil todo, né? E essa coisa de você pegar, folhear, sentir, é diferente. Há quem prefira o livro digital, até porque você pode levar ali para uma viagem vários livros num aparelhozinho, né? Mas no Kindle, por exemplo. Mas eu acho que o livro físico, ele não tem fim. E tem uns admiradores como eu que gosta de ter e prefere as edições e gosta de folhear, ver as imagens e começa a entender a importância de uma boa edição de um livro. Então, para quem está começando, o importante é comprar um livro físico para sentir, né, o cheiro, pegar nele, a experiência é interessante. A experiência é diferente. Aqui em Coité, por exemplo, a gente tem a banca de revista que sempre vendeu a Cultural. A gente tem as americanas, então a Coité é uma cidade que vende muito livro. A gente tem alguns Instagram, tem a Mais Livros, tem o Instagram de Tafnis, que agora eu me esqueço o nome, mas assim, Coité é uma cidade que as pessoas leem e que está crescendo muito esse movimento e que cabe a gente endossar esse movimento, dar publicidade, que é o que você está fazendo, e dizer o quanto é importante ler. Sempre, adolescentes, a gente vê aí as redações do Enem e vem muito dessa ausência de leitura, né? Dessas informações prontas. E eu não sou contra a internet, porque às vezes a gente fica falando assim como se a gente fosse contra. Se não fosse a internet, a gente não teria, por exemplo, o clube de leitura, né? Porque é através do Instagram. Mas a internet, ela tem que ser nosso meio, não a gente, né, ser usado por ela. A gente usa a internet, não a internet usar a gente. Agradecer a participação da doutora Karina e se ficou algo mais a relatar, doutora, fica à vontade. E aqui eu falo também dos canais que vai ser passada essa entrevista nas plataformas Spotify, tem o Rádio YouTube do Criar Brasil, tem também a Rádio Educativa, né, aqui de Coité, a SAB FM, e a plataforma Rádio Jornalistas também, sempre divulgando esse trabalho. Eu agradeço. Eu agradeço mais uma vez e acho que ficou mais ou menos tudo esclarecido. A gente está à disposição no Instagram, né, para a qualquer momento é só entrar em contato e fazer o convite, né, para que mais pessoas participem, cheguem. É um lugar de, eu digo, autocuidado e autoproteção. Eu acho que a intenção é trazer as pessoas para a leitura de uma forma prazerosa e principalmente fazer relações, estabelecer relações e sair da bolha, furar a bolha e se conectar. Está aí a entrevista com a advogada Karina Araújo, ela que é a idealizadora do Clube do Livro Dacá em Coité. Com informações de Conceição do Coité, reportagem Cal Oliveira.